parece que eu fiquei aqui enrolando vocês, né? Então vamos fazer esse exercíciozinho. Eu achei interessante esse exercício, como eu acho todos os outros de física, que é o seguinte: de uma aplicação, eu achei interessante demais. Fala de velocidade dentro de um campo, né? E faz. O objetivo aqui é ver se você entendeu a última aula. Olha só, na figura, um elétron desloca-se na direção x, como está na figura aqui representada, para a direita, né? Com velocidade inicial v0. Entre os pontos x1 e x2, especificamente, né, existe um campo elétrico uniforme, bonitinho, que é representado pelas linhas de amarelo aqui, né? Beleza? Tá? Existe um campo elétrico uniforme, cujas linhas de força também estão representadas na figura. Bacana. Despreze o peso do elétron. Ótimo. Se é para desprezar a força-peso, né? Ótimo, tranquilo. Tem um exercício aí que não despreza, não. Eu vou até resolver ele. Ótimo. Vamos desprezar. Então, a única força existente, então, é a força elétrica, que na verdade é uma cópia disso aqui. No lugar de massa, eu ponho a carga que ela tem, que o elétron tem, né? Se fosse o caso, né? Eu até poderia colocar aqui. Qual que é a carga de um elétron? Um elétron tem um menos 1,6 vezes 10, né? A letrinha aqui, ó, a caneta não ajuda, menos 19 coulomb. Então, coulomb é a unidade de carga, tá certo? Unidade de carga. Então, se esse Qzinho, esse elétron, ou se for um próton, né? Porque o próton também tem carga. Aqui no caso ele falou que é um elétron, tá? Mas o próton tem mais 1,6 vezes 10 menos 19 coulomb. Vezes o campo. Se eu invadir o campo, eu, cargazinha, invadi o campo, né, como se eu estivesse invadindo o G, a aceleração da gravidade, vou sofrer uma força. Eu sofreria uma força gravitacional, o elétron uma força elétrica. Considere a situação descrita. Assinale a alternativa cujo gráfico melhor descreve o módulo da velocidade do elétron em função da sua posição. Aí tem a velocidade inicial, tal, tal, de 0 até x ao quadrado. Ô, Perdão. Carlos, Fala, quando amigão. fala o peso, é no sentido da carga dele mesmo ou da força peso de puxar ele para baixo? Quando eu falo da força-peso dele, Não, quando fala assim, despreze o peso. força gravitacional mesmo, vou desprezar essa forçazinha aqui, ó. Ah, sim, entendi. Então significa que a única força que está atuando sobre ele é de origem elétrica, não é de origem gravitacional. A única força que existe é essa daqui, ó, que a gente está vendo, ó, força elétrica. Porque você poderia falar assim, ah não, tem uma força elétrica para cima, não sei porquê, ou para frente, elétrica. Ah, mas tem uma força peso para baixo, então ele vai sofrer duas forças, por exemplo, entendeu? Então para não ter essa confusão de duas forças atuando, só existe a do campo, né? E como a Ah, beleza. carga, beleza? Então, e como a carga, outra coisa também, perdão, está difícil. E como a carga é negativa, podemos pensar assim também, ó, carga negativa, põe o menos aqui, você vai ver que a força vai ser contrária ao campo. Ou você pensa que, o que eles fizeram para ter um campo aqui contrário? É como se eles tivessem, supostamente, é só uma hipótese, né, colocado aqui uma carga negativa, positiva do lado de cá, para gerar esse campo. Aí do outro lado, negativa. Mas se você já entendeu aqui, tá ótimo. Aí esse elétron então vai querer aproximar dessas cargas positivas, lógico, ele vai amar isso aí, né? Então o campo está apontado, colocar ele até de amarelo aqui. O campo está apontado para a esquerda, beleza? Já até respondendo aí o exercício. E a força que atua, vou até colocar de vermelho, a força que atua no elétronzinho aqui, né, que parece que essa bolinha aqui, né, é na direção contrária ao campo. Por que eu sei que é contrária ao campo?
Uai, ou eu uso a minha dica da fórmula, no lugar de Qzinho eu coloco o sinal da carga, aí eu sei se a força é contrária ou é a favor. Se fosse uma carga positiva, seria a favor, né? Que aí eu colocaria no lugar do Qzinho, eu colocaria mais, né? Então daria a mesma direção e sentido. Ou então você imagina que para ter essas linhas aqui apontando para a esquerda tem que ter uma carga positiva aqui, ó, né? Ou uma negativa do lado de cá. Então de todo jeito daria certo. Se eu põe negativa do lado esquerdo, o elétron quer fugir de lá. Se você põe positivas, é que o elétron quer ser atraído. Então nós temos uma força. Você pode pensar agora no sentido de força mesmo. O que é força? Força. Mandaram desprezar foi a força gravitacional. Em nenhum momento falaram que a massa dele é desprezível. Falaram? Não. Falaram não. Então a força, né? Quem faz força em alguém, numa massa. Com que objetivo? Com o objetivo de acelerar. Quando você empurra um carro, você quer acelerar ele. Então tem uma força aqui, né? Que está apontando da esquerda para a direita. Só que essa força só vai atuar, tá? Eu nem devia ter desenhado ela aqui. Só quando ele entrar dentro, só quando ele estiver dentro do campo. Então, antes do campo, até chegar de zero até x ao quadrado, x1, perdão, a velocidade dele é a que ele tinha antes mesmo, constante, tá? Beleza. Então, aqui tá certo, esse primeiro momento aqui. Esse primeiro momento tem velocidade constante? Tem. Esse aqui tem velocidade constante? Tem. Tem velocidade constante? Todo mundo tem. Então, não adiantou nada. Mas quando ele entrar dentro do campo de x1 até x2, o que vai acontecer, galera? Falem, por favor. Participem. O que vocês acham que vai acontecer de x1 até x2? Você acha que ele vai ser acelerado ou retardado? E aí? Vamos lá, galera. Miguel, Júlia, todos os Arthur, Yasmin, Antônio, Leonardo, Matheus Gabriel, Matheus Henrique, Tiago Fonseca, Diogo, Sofia, Arthur que sempre entra duas vezes, então Arthur tem que responder duas vezes. Pedro. E aí, galera? Que vocês acham? Carlos, não entendi nada. Volta do início. Volta também, é só falar. Davi, eu te esqueci, não, né, Davi? Não. Pode responder também, fica à sua vontade. E aí, galera? Joaquim. Pô, Diz... Carlos, eu quero que você volta, que eu não entendi. Então, vamos lá, ótimo, vamos lá. Que aconteceu aqui? Esse elétron, ele invadiu uma região, certo? Essa região que ele invadiu, né? Existe. Deixa eu colocar aqui. Tem uma região. Vou até colocar do mesmo jeitinho que ele colocou ali. Ele colocou pra gente que existe uma região com campo elétrico. E esse campo está apontando para a esquerda. Ó. Isso aqui seria o campo. Só que campo é o seguinte. Vou até colocar no canto aqui. Campo é o seguinte. Se a carga. Se entra uma carga positiva. Entra uma carga positiva dentro de um campo desse aqui, só para não bagunçar ali, se entrar uma carga positiva lá, ela sofre uma força. Se entrar uma carga positiva, ela sofre uma força a favor do campo. Sofre uma força a favor do campo. Então, vamos explicar isso em direito, né? Se ele foi jogado para a direita com velocidade e ele entrar ali e sofrer a ação de uma força contrária, ele vai ficar o quê? O movimento dele vai ser retardado. Se eu jogar uma partícula ali, naquela região, por que eu sei que a força é contrária à velocidade? A velocidade falou que é para a direita, né? Agora, por que eu sei que a força é contrária?
Porque esse campo apontando para a esquerda aqui é como se ele tivesse feito isso aqui, ó. Como se, né? Caso eu não queira usar minha fórmula aqui. Como se aqui existisse cargas positivas e do outro lado existisse cargas negativas. Por que eu sei disso? Porque as cargas negativas sempre recebem o campo, entre aspas, né? Recebe o campo. E as cargas positivas sempre liberam o campo, vamos pensar assim, né? Então o campo sempre sai da carga positiva e vai para a negativa. Então quem gerou esse campo tem que ter criado uma região aqui de cargas positivas ou então uma região aqui na frente de cargas negativas, como eu fiz aqui, ou as duas coisas. Certo? Por isso que eu deduzi que se entrar uma carga positiva nesse campo, aí ele sofre uma força contrária. Por quê? Porque, lógico, ele quer ser atraído por elétrons. Ele é positivo, ele quer ser atraído por elétrons. Ok? E se eu entrar, vou até colocar diferente aqui, com uma carga negativa dentro desse mesmo campo, por que eu não estou desenhando aqui então, Carlos? Porque eu quero desenhar o elétron da questão ali, tá? Com uma velocidade na mesma direção e sentido, tá? Aí vai surgir uma força de que jeito? Bem, imagina um elétron aqui dentro, que é o que eu vou desenhar agora. Né? Se você coloca um elétron aqui dentro, ó, com velocidade, né, indo aqui com velocidade para a direita, como ele mostrou lá, ele vai sofrer uma força o quê? Opa, isso aqui é a velocidade dele. Que foi a mesma que eu fiz lá agora, né? Ele vai sofrer uma força de que jeito? Na mesma direção da velocidade. Por que é na mesma direção da velocidade? Ah, porque ele quer ser atraído por prótons, né, e ser repelido por elétrons. Então ele é empurrado para próximo dos prótons, supostamente onde teria prótons aqui. Então ele sofre uma força na mesma direção da velocidade. Então o movimento dele vai ser acelerado. Beleza? Então o movimento vai ser acelerado. Então quando essa partícula entra nessa região aqui, ó, como eu desenhei aqui, ó, antes de entrar ela está sem força atuando. Então nesse trecho aqui, ó, não tem força atuando, ó. Força zero. Nesse outro trecho aqui, ó, que é dentro do campo, tem força atuando sim. É diferente de zero. Porém, na mesma direção da velocidade. Então está aumentando a velocidade. E esse último trecho aqui, depois que ela sai de dentro do campo, a força para de atuar e aí ela volta a ser zero. Então, o que significa ela voltar a ser zero? Que a velocidade aqui, ó, fora da região, ela não muda mais, ela é constante. Ah, e antes, Carlos? Perdão. Antes, ela também é. Beleza? E aqui dentro? Aqui dentro não. Aqui dentro ela tem força sim, está atuando força sim, e a força é a favor do elétron. Se fosse um próton, seria contra, aí seria retardado. Como é um elétron e o campo tá e a força está a favor aqui do movimento dela, então está aumentando aqui a variação da velocidade. Aqui dentro é positiva, o movimento é acelerado. Melhorou aí, galera? Melhorou? Todo mundo aí concorda? Joaquim, Miguel, todo mundo, Sofia, Júlia. Beleza, então. Então, eu tenho velocidade constante antes de chegar em x1. Quando chega em x1, eu sou acelerado, porque existe força. Eu sou acelerado até onde? Até eu chegar em x2. E depois de x2 eu não sou acelerado mais, eu continuo com a velocidade que eu tinha. Então se eu comecei, sei lá, com 2 metros por segundo, eu sou acelerado aqui, cheguei lá com 4 metros por segundo, Carlos. Só que aí eu parei de ser acelerado, agora eu vou continuar a vida toda essa velocidade de 4 metros por segundo aqui, pelo menos até eu entrar num campo de novo. Né? Quando eu entrar num campo de novo, eu posso ser acelerado ainda mais ou não, ser retardado. Beleza?
ser retardado. O meu movimento seria retardado. Então seria aqui, letra A, né? Que é o que se adequa mais aí. Se fosse um próton, seria C, hein? Opa, não posso marcar, não. Se fosse um próton, porque ele começaria com a velocidade, um Ô, próton, Carlos, fala, amigão. por que que não poderia ser a letra D? A letra D é porque aqui no meio o que é a letra D e a letra B, que é o inverso, né? A velocidade não aumenta instantaneamente e fica constante lá dentro, né? A força, ela é massa vezes aceleração. Então, a força é constante, a massa é constante, ótimo, né? Porque a massa do elétron não vai mudar. A força não vai mudar porque você vai calcular ela aqui, ó, né? Como a carga também é constante, o campo é constante, tudo é constante. Então, o A é constante. O que significa A constante? Significa que a velocidade muda sempre o mesmo tanto. Vamos supor, uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Significa que a velocidade muda um metro por segundo a cada segundo. Agora aqui teria que ser o quê? Uma mudança instantânea, tum, bateu lá em cima, aumentou a velocidade, aí ele ficaria com a velocidade constante. Mas para ficar com velocidade constante, tem que ter força resultante zero. Ou seja, aceleração zero. Para a velocidade ficar constante. Opa, beleza? Então tinha que ser uma coisa o quê? Uma coisa gradual, né? Uma mudança uniforme. Porque tudo é constante aqui. Massa é constante, força é constante, carga é constante, campo é constante, força é constante. Só que a velocidade é o quê? O que é a aceleração? Variação de velocidade. Então a aceleração constante significa o quê? Uma mudança uniforme na velocidade. Beleza? Então por isso que tinha que ser essa primeira aqui, ó. E se fosse um próton, ser a letra C. Que ele ia começar com uma certa velocidade, ia ser freado lá dentro. Por que ia ser freado? Aqui, ó. Porque a força seria contrária à velocidade, ou seja, a aceleração, se fosse próton, tá, gente? A aceleração seria contrária à velocidade, seria um carro pisando no freio. Por isso que seria uma velocidade diminuindo aqui, constante. Beleza? Esse pessoal aqui, lógico que não fazem vestibular mais. Mas uma galera aqui elabora e elabora, e são famosos por elaborar questões hum, muito bem elaboradas, tá? Então, sempre tem alguma coisinha do Enem dessa galera aqui. Então, uma questão como essa daqui, ela pode vir depois só eu trocar a partícula. Não tô falando que eles vão fazer isso, né? Trocou a partícula aqui, pronto, já muda até a resposta e o gráfico, né? Se eu falar que é próton, é esse aqui, ó, né? Se eu falar que é um elétron, é esse que eu marquei. E se eu falar que é um neutro? Gente, o neutro é aquela coisa assim. O neutro passa aqui como se nada tivesse acontecendo. Aquela coisa sossegada. Então seria um gráfico de velocidade que não muda. Constante o tempo todo. Por quê? Porque nêutron, a carga do nêutron é zero. Eu não tenho carga no nêutron, né? Então, se fosse o neutrino, cara, vai, neutrino só muda a massa, né? Ele é menorzinho, mas ele é neutro do mesmo jeito. Então ele ia passar aqui como se nada tivesse acontecido. Beleza? Tranquilos? Então vamos lá, 10 minutinhos aqui. Eu queria resolver um exercício onde. Eu achei ele aqui, agora eu perdi. Onde a aceleração da gravidade não seja desprezível. Tá? Aí deixa eu só. Bem, galera, então olha só. Uma gota de óleo, tem a massa da gota de óleo aí, tá certo? Tem com a massa de óleo e carga de módulo Qzinho está em equilíbrio, olha só, em equilíbrio entre esse material é seus, né? É entre duas placas metálicas paralelas, paralelas e horizontais, né? Carregadas com cargas iguais e de sinais contrários.
cargas iguais e de sinais contrários. Acabou de falar com a gente que o campo elétrico é constante, uniforme. Uniforme e, consequentemente, constante, né? Organizado, bonitinho ali e constante, né? Em módulo. Beleza? Uniforme vai falar que a direção é sempre a mesma, o sentido é sempre o mesmo, né? E constante o módulo. Então tá aí, um campo elétrico uniforme de intensidade ainda nos disse qual é o valor do campo. Eu gostaria que em elétrica vocês lessem muito a unidade. 5 vezes 10, a terceira, ou seja, 5.000, né? Newtons, então é força. Newtons para cada um coulomb, tá? Não deixa de ler isso aqui não, porque como o campo é uniforme, constante, você pode usar até a regra de 3, tá? 5 vezes 10 a terceira, newtons para cada um coulomb, caso tenha um coulomb, né? Se não tiver um coulomb, a força vai ser diferente, lógico. É gerado entre as placas, beleza. Despreze os atritos e considere G igual a 10. Então alguém vai considerar o peso aí. Tá aqui a gotinha, tá aqui tudo mais. Ótimo. Letra A. Represente na figura os vetores das forças que atuam na gota e o vetor campo elétrico produzido pelas placas carregadas. É bem completão esse exercício, tá? Primeiro, vou falar do campo. Vamos falar do campo? Bom, o campo, vou fazer ele retinho, bonitinho, que a figura está ótima. O campo, ele é um vetor, né? O campo é um vetorzinho que sai, tá? Da carga positiva, né? E vai para a carga negativa, certinho? Então vou fazer ele aqui bonitinho. Esse aí é meu campo. E ele é uniforme. Então são vários descendo aí. É lógico que o ideal seria colocar aqui um descendo de cada cargazinha, ela é capaz de gerar um campo. Tá certo? Cada uma aí é capaz, obviamente, de gerar um campozinho aqui. Beleza? Para não embolar, eu vou pular a gota aí, tá? Só para ficar o desenho ficar mais coisa. Então aí tem um campo aí que é descendo. Beleza? É um campo descendo. Por quê? Porque convencionamos assim, tá? Convencionamos assim. Então o campo dentro dessa região, ele é constante. Beleza? Então esse campo aí, ele é constante e ele é descendo. Tá? Descendo aqui as setinhas. Tem aqui, lógico, na gota também, né? Eu pulei só para não embolar muito. Tá? Então, acabei de representar o campo. Tudo bem? Letra A, pergunta, uma das coisas é essa daí. Representa a figura dos vetores das forças, que eu não fiz ainda, que atua na gota, e o vetor campo elétrico produzido. Ótimo. Ele falou da massa e falou do G. Ótimo. Não tem ninguém desprezando a aceleração da gravidade aqui. Então vamos falar sobre ela. A aceleração da gravidade, né, é a massa da gota vezes o G. Essa força, né, você querendo ou não, ela atua aqui e é te puxando para baixo. Então existe uma força aqui, que é a força peso gravitacional que todo mundo conhece. Beleza? Tá aí tudo bem, né? Ótimo. Aí ele vira e fala assim, ô, tá em equilíbrio, tá? Ela tá parada entre as duas placas, ó. Se tem uma força te puxando para baixo e você tá parado, então é porque existe uma força contrária para cima, que só pode ser a força elétrica. Quem mais poderia gerar uma força que além da Terra? Em sentido contrário. Então existe uma força elétrica, né, que no lugar do Qzinho, tá certo? No lugar da massa eu coloquei Qzinho, no lugar do G eu coloquei E. Eu praticamente copiei a ideia de sim, certo? Então existe essa força aqui, ó, gente.
que é uma força elétrica apontando para cima. Beleza? Que ela tem direção vertical, se perguntar. Vocês viram lá que eu desenhei? Vertical é a direção. Ok? Vertical é a direção. Sentido? Para cima? Nem especificar, começar a pensar melhor como vetor agora, né? Isso aqui é o sentido. Agora, para saber o módulo, eu tenho que calcular. Tá? Eu tenho que calcular aí para saber quem que é o módulo, né? O valor. Tudo beleza? Ele pede para você represente na figura os vetores das forças. Falei força elétrica, força gravitacional, que atua na gota, o vetor campo elétrico produzido. Ok, gente? Dúvidas? Ok, né? Tranquilo, né? Então eu representei o de azulzinho aqui, que é o campo, representei o peso, que é sempre para baixo, tá? É lógico. E a força Ô, elétrica, cara, que só pode ser para cima por causa do equilíbrio. Fala, amigão. não precisa colocar valor, não, né? Mas por enquanto não, porque ele não pediu módulo, não. Tá? E eu não tenho a carga, né? Eu tenho campo, eu tenho G, eu tenho massa. Aí na letra B, é o que eu ia falar, né? Provavelmente vai me perguntar o que é a carga, né? Determine o módulo e o sinal da carga elétrica da gota. Já dá pra falar do sinal, galera? Qual que é o sinal dela? Da gota. Qual que é o sinal da gota? Né? A gota tem uma carga, um Qzinho, que é positivo ou negativo, galera? E por quê? Vamos lá, senão o Zoom vai acabar e você vai ficar perguntando no ar. E aí? Galera, o que que acontece? Bem, se a gota está sendo atraída para cima, que tem uma placa positiva, a carga só pode ser negativa. Como que faz para calcular? Não sei. Vou ter que usar essas duas fórmulas aqui, ó. Se está em equilíbrio, tá? O zoom vai cortar aí. Se está em equilíbrio, você tem que igualar as duas. As duas, o módulo, né? Pelo menos, das duas forças. Beleza? Aí você acha. O que você tem do lado de cá? O Qzinho, que é justamente o que está faltando. O campo, que é o valor dele, ó, 5 vezes 10 a terceira. Até deixar o vetorzinho aqui. Do outro lado, que é a força peso, você tem a massa, que ele falou lá, 3. E a aceleração da gravidade, que é G, que é outro vetor, é outro campo, né? Só que campo gravitacional. Então é isso aí que você tem que temos que resolver. Tranquilos? Exatamente isso aí. Qzinho, não sei. É o que eu estou procurando. Só sei o sinal, que é negativo. Senão ela não ia ser atraída pela de cima. Massa vezes G dividido pelo campo. Beleza. Substituiu, acabou. Massa, 3 vezes 10 a menos 3 vezes o G, que é 10. Dividido por quem? Dividido pelo campo, que é 5 vezes 10 a 3. Esse 10 a 3 aqui, ó, vai passar para cima como sendo 10 a menos 3, né? Então 10 a menos 3 com 10 a menos 3 vai dar o quê? Um 10 a menos 6, né? Menos 3 com menos 3. 3 vezes 10 vai dar 30. 30 dividido por 5. Então vai dar 6 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ou seja, o Qzinho vai me dar menos, que a carga negativa, 6 microcoulomb. Tá certo? Vamos ver. Menos 6 microcoulomb. Beleza? Tranquilos? Então, próxima aula eu acabo de discutir essa questãozinha aí. Beleza, galera?